Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4. Você vai encontrar os versículos de número 8 e 9. Esse capítulo está falando sobre os tesouros guardados em vasos de barro. Esse tesouro é Cristo, que habita em cada um de nós. E Paulo então discursa a respeito das misericórdias do Senhor no início desse capítulo, e vai falar que ele não distorce a palavra, mas ele fala a verdade, e ele expõe a verdade, ele ensina a verdade, e que essa consciência ela se torne verdadeira e seja recomendada diante dos homens e na presença de Deus. Mas muitas pessoas estão com o evangelho ainda encoberto, porque o príncipe desse mundo, Satanás, cegou o entendimento de muitas pessoas para que se tornasse escravo da maldade, escravo do mal, e não conseguisse ver a luz do evangelho da glória de Jesus Cristo, a imagem de Deus. Mas Paulo continua dizendo que ele prega a respeito de Jesus Cristo, e é nesse Cristo que temos a libertação. E as trevas, ela não conseguem permanecer na luz, onde existe esse brilho, e esse brilho adentra as nossas vidas, nos nossos corações, ilumina todo conhecimento para a glória de Deus. Então ele diz que esse poderoso Deus, ele é manifesto através das nossas vidas como um grande tesouro num vaso de barro. E esse vaso de barro somos nós. E tudo que é bom, que é excêntrico, que é poderoso, que é maravilhoso, que é glorioso, é por causa desse Deus. E aí ele chega nos versículos 8 e 9 para dizer assim: apesar dessas coisas todas, e a gente já sabe desses acontecimentos e porque Deus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, é os versículos que eu quero ler com você. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E aí a gente tem uma compreensão assim literal desse texto, quando a gente vai pegar essas palavras que Paulo escreve. E aí no grego essas palavras elas vão ter alguns significados importantes para nós. Ele diz que existe uma pressão de todo esse sistema mundano sobre a vida daquele que está com Cristo, que é declarado de Deus, que tem uma aliança com o Senhor. E essa pressão de todos os lados faz com que muitas pessoas nesses dias estejam desanimadas, sem uma expectativa de um dia melhor de amanhã, sem uma esperança num futuro melhor, a ponto de a pressão causar desconfortos. Imagine a gente dentro de um lugar muito apertado, sentindo que está cada vez mais apertando e a gente está naquela caixinha e ainda sobre uma pressão, a gente poderia dizer uma pressão atmosférica, quando a pessoa mergulha e fica com aquela pressão nos ouvidos. Imagine dentro de uma caixa que ela está comprimindo e colocando a gente dentro da água. Era essa sensação que Paulo estava falando aqui. Por todos os lados, em cima, embaixo, frente e trás, norte, sul, leste, oeste. Então, todos e qualquer lado que você imaginar, você sente pressionado para poder se corromper, fazer o mal, mentir,
desviar do propósito, não seguir aquilo que o Senhor está falando, se corromper ou ser ofertado em algo, mesmo sem querer, colaborar com tudo que seja ruim, que não seja de Deus. E muitas vezes a gente acaba se envolvendo com algumas práticas e tomamos algumas ações e atitudes por causa dessas pressões. Muitos, no momento da pressão, recuam, desistem, abandonam, negam a Cristo. Negam não somente com palavras, mas também com ações. Não suporta muito tempo e perseverança para alcançar um objetivo. Já passou 30 dias, nada se resolveu. Para que eu vou fazer alguma coisa amanhã? Sem uma esperança do futuro, sem uma crença verdadeira, sem a convicção que Deus é poderoso para realizar muito mais daquilo que pedimos e imaginamos. E Paulo, então, ele diz assim: nós somos pressionados, uma pressão absurda sobre as nossas vidas, ainda mais quando a percepção que somos cristãos fica nítida. Então o foco deixa de ser por causa daquilo que a gente pensa, mas por causa do Evangelho de Cristo. E essa pressão, ela se torna como uma afronta com aquele que professa a fé em Jesus. Não somente essa pressão dessa maneira, mas também uma pressão porque sabe que acreditamos em Jesus, professamos a fé no único e verdadeiro Senhor e Salvador. Então começa a ser pressionado com uma perseguição ideológica contra a nossa crença, tirando inclusive os nossos direitos de professarmos a nossa fé. A pressão tão grande de querer tirar a nossa liberdade, de querer calar a nossa boca, uma pressão para que a gente não fale a verdade, não declare aquilo que a gente acredita e reconhece e sabe que é o caminho da salvação. Mas apesar dessas coisas, não desanimados. O próprio Deus nos anima diariamente. A gente não fica com um desânimo, sem aquela vontade. Parece que a gente está pressionado e quando chega no limite que a gente diz: não, vou desistir, não quero mais isso, vou recuar, só consigo vir até aqui, aqui está o meu ponto máximo, a partir daí eu não vou fazer mais nada. As misericórdias do Senhor se renovam na manhã e parece que é derramado sobre nós uma força na qual a graça de Deus resplandece dentro desse vaso de barro e faz com que a glória manifesta nos incentive, nos motive, nos estimule a caminhar, a não retroceder, a avançar e a perseverar no propósito para o alcance dos objetivos em Cristo Jesus. Então, de todos os lados, apesar dessa pressão, nós não somos desanimados. O próprio Deus nos dá ânimo. Ainda que a gente diga: poxa, acordei tão chateado hoje, não consegui dormir direito, estou passando tanta tribulação, tanta situação angustiante, estou para baixo, estou quase desistindo de tudo. De um determinado momento, o próprio Deus vem e nos anima.
quando nós reconhecemos que não somos nada, que somos pó e que, como somos barro, o poder de Deus e o próprio Deus que habita em nós, que realiza todas as obras. Então Paulo nos convida como igreja, e ele está enviando essa carta para os Coríntios, dizer assim: eu sei que vocês estão sendo pressionados a não continuar sendo mais cristão, não falar sobre o amor de Jesus, não pregar o Evangelho, não caminhar na verdade, não ter práticas e obras justas. Quando olha para o lado, vê tudo corrupto, tudo errado, e parece que para eles não acontece nada. Aí Paulo diz assim: mas não desanima não, porque o próprio Deus vai encher de graça e colocar vigor nas nossas vidas. Ele nos faz voar com asa de águia. Os velhos se cansariam, os jovens ficariam completamente sem força, mas aqueles que confiam no Senhor têm esse vigor como a asa de águia para poder planar e voar em lugares mais altos. E ele continua dizendo: somos perseguidos. A gente não abre nem a boca e já estão fazendo algo contra nós. Contra nós, como corpo de Cristo, perseguido pela legislação, pelo sistema corrupto. O mundo jaz no maligno, com leis humanas contrárias às leis de Deus, com ações humanas contrárias aos princípios da palavra de Deus. Perseguidos não somente com expressões, com agressões físicas, muitas vezes com palavras, perseguidos por causa da nossa crença, a liberdade de professar a fé e ter uma religião, apesar do país ser laico. Imagine nos outros lugares que não tem nem como manifestar a fé cristã. Perseguidos de maneira que todo mundo está olhando para nós como povo de Deus, uma nuvem de testemunha, esperando qualquer vacilo para apontar, acusar, denegrir, injuriar, mentir. E ainda que isso não aconteça, blasfemando, falando mal, falando por trás, uma perseguição, porque cremos no único e verdadeiro Deus e fora dele não há salvação, Jesus Cristo. E então Paulo completa: somos sim perseguidos dessa maneira, mas não abandonados, porque Deus não nos abandona. Pode uma mãe esquecer dos teus filhos ainda amamentando, mas Deus nunca esquecerá de nós e nunca nos abandonará ou rejeitará a nós. Deus está conosco, ainda que estejamos passando por tribulações, dificuldades, problemas, escassezes, dificuldades tremendas financeiras, problemas de saúde, bloqueios, censuras, limitações diversas na nossa vida. Deus está conosco para sempre. Ele é um Pai que não nos abandona. Ele faz o órfão viver em família. Ele, na pessoa de Cristo, se entrega na morte de cruz, para que eu e você nos tornasse família, filhos dele, por causa de Cristo. Cristo, então, é o primogênito de muitos irmãos. Nós nos tornamos filhos. Outrora estávamos presos
em pecados, nas nossas mazelas, corrompidos pelas perversidades, pelos pensamentos, pelas práticas, pelas ações malignas, cativos e escravos do príncipe desse mundo. Mas o Senhor nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do gloriosa luz de seu Filho Jesus, fazendo com que nós deixássemos de estar numa posição de rejeição, de isolamento, de ficar sozinho e desesperado, sem expectativa, sem esperança, derrotado, aniquilado, destruído, cabisbaixo, para nos trazer a verdade do Evangelho e nos colocar numa posição de salvação em Cristo Jesus, espiritualmente falando. O Senhor não nos abandona. Nunca esqueça disso. Deus está conosco em meio aos infortúnios. No mundo passareis aflições, mas eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus. Deus está conosco. Muitas vezes Ele vai usar essas situações, e a maioria dessas vezes, para moldar o nosso caráter, para fazer com que aumentemos a nossa fé, para colocar em robustez, se assim a gente pode dizer, a nossa vida espiritual nos dons, forjando nossa estrutura e o nosso caráter para ficarmos mais próximos da imagem e semelhança de Cristo. E essa preocupação, se assim a gente pode dizer, de Deus para conosco, é para que a gente não seja destruído espiritualmente, mas para que a gente tenha a vida eterna na pessoa de Cristo Jesus. Deus não nos abandona. As pessoas às vezes ignoram, às vezes andam com a gente, estão com a gente, porque a gente tem algo para poder oferecer. Quando fica escasso, aí elas não querem mais, porque a gente não tem mais o que ofertar. Mas Deus não. Deus está conosco sem precisar que a gente dê nada. Ele simplesmente resolveu nos adotar como filhos. Ele nos amou primeiro. O Senhor está conosco. Emmanuel, um Deus habitando dentro de nós. E ele continua dizendo: abatidos, mas não destruídos. Esse trocadilho de palavras aqui, ele está dizendo aquele que cai por terra, se prostra de joelho e é lançado na terra, no chão, de cabeça, de sorte que não consegue mais levantar, ou dá muito trabalho para se levantar. Abatimento na alma, a ponto do salmista dizer: por que anda abatida a minha alma? Porque se perturba dentro de mim. E Deus vem com a resposta, o Espírito Santo revela para o salmista e ele diz: espera, pois, em Deus, confia nele, espera, pois, em Deus. Tem momentos que a gente fica tão triste conosco, ou com as situações ao nosso redor, com as pessoas que não correspondem com as nossas expectativas, porque colocamos as expectativas nos locais errados. Nós somos seres humanos. Às vezes a gente fica numa angústia de alma, a ponto de nos sentirmos abatidos com alguma situação, cabisbaixo, pensativos, sem um sorriso nos lábios, sem o prazer de viver, sem a alegria de poder desfrutar dessa vida maravilhosa, completamente rendido à depressão, mas não destruídos.
E Deus não deixa a gente morrer espiritualmente. Essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Essa situação não é para encerrar, mas é para poder te levantar e te projetar. Tire o foco do problema. Deixa de olhar em volta. Olha para o autor e consumador da tua fé. Olhai para os montes, da onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E Deus muitas vezes permite acontecimentos severos, bruscos, difíceis na vida do crente. Mas isso tudo não é para poder encerrar a nossa vida no inferno, mas é para encerrar um ciclo vicioso, um ciclo ruim e reiniciar um processo de construção, edificação, restauração, vida para sempre. É isso que Paulo traz nesse contexto. E ele diz: eu estou trazendo essa revelação para vocês porque eu tenho marcas no meu corpo. Versículo 10, que não faz parte do que a gente estava lendo como versículo principal, mas é o contexto. E Cristo é manifesto, revelado através dessas cicatrizes. Por isso que todos os dias somos entregues à morte, para que no nosso corpo mortal se manifeste a glória de Deus. Ainda que eu esteja morrendo, Deus está trazendo vida para vocês. E aí muitas pessoas estão sendo alcançadas em salvação, porque eles estão vendo a gente passar por tudo isso. E Cristo é manifesto na vida deles, porque eles veem a gente morrendo para que eles tenham vida, morrendo para os nossos desejos pecaminosos, para as nossas vontades ruins, morrendo para uma vida de pecado e vivendo em Cristo. E é claro que é por essa crença que eu estou falando. E eu sei que vocês, com esse mesmo espírito em fé, é que estão crendo. Deus que ressuscitou Jesus também ressuscitará cada um de vós e a mim naquele grande dia. Tudo que está acontecendo então é para o nosso bem, para que essa graça possa alcançar um número cada vez maior de pessoas. Todas essas situações que a gente colocou, que vem desânimo, que vem perseguição, abatimento, é para que alcance um grande número de pessoas. Por isso, então, não venhamos a desanimar, ainda que estejamos exteriormente desgastados, com cabelos brancos, com rugas, envelhecendo. Nosso interior pode até estar desgastado, nosso exterior, melhor dizendo, mas nosso interior, no espírito, a gente está sendo renovado cada dia. E é por isso que ele diz que ficamos então perplexos no versículo número 8. Porque quando a gente vê todas essas coisas, a gente fica: meu Deus, por que comigo? Que é isso que está acontecendo? Eu não estou acreditando. Toma aquele susto. Não é possível. Mas não desesperados. Daqui a pouco Deus entra com uma clarificação nas nossas mentes e derrama a sabedoria para a gente discernir o que está acontecendo, nos enche de prudência e a gente segue o caminho correto. E todo aquele desespero da noite anterior
quando a gente entra nos santos dos santos, no lugar secreto, a gente sai tranquilo, sabendo que o nosso Deus já resolveu a nossa situação. E o desespero que bateu na nossa porta, por limitações, por crises financeiras, por dependências, por problemas, por injustiças, a gente acaba ficando em paz. Jesus disse: eis que eu vos dou a paz, não a paz que esse mundo promete, mas a paz que eu vos dou. E a gente recebe aquela paz de sorte que toma os nossos sentimentos, preenche a nossa mente, e aí o nosso coração deixa de ficar desesperado, porque sabemos que coisas melhores virão, ainda que nesse mundo não seja dessa maneira. E ele encerra dizendo, no versículo 17 e 18: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Isso só é um sofrimento momentâneo, porque está gerando uma glória para sempre. E os que estamos vendo, que estamos enxergando, é passageiro, ilusório, transitório. Mas o que a gente não vê é para sempre e eterno. O que os olhos não viu, que não desceu no coração do ser humano, é aquilo que Deus tem preparado para aquele que crê. E nós exercemos a nossa fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se veem. Todos os lados pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Deus nos resgata, nos restaura, nos levanta, nos anima, nos dá confiança, nos dá uma palavra de certeza, dizendo: eu sou contigo aonde estiveres, quando passares pela água, não vais se submergir, se estiveres nela, não se afogarás, e ainda que adentre no fogo, não se queimarás. E na hora da pressão, a mais forte pressão, aquela substância está recebendo a pressão adequada, com carbono ali pressionado, como acontece na natureza, vai virar um diamante. Se a pressão não for adequada, ele não deixa de ser grafite. Escreve algumas coisas, mas se destrói e passa, o valor é pouquíssimo. Mas a pressão adequada vira uma pedra preciosa, que quanto mais lapidada, mais valorizada, e cada dia se valoriza mais. Então não desista. Tudo isso é passageiro. O que está acontecendo é para a glória de Deus. Fica firme na posição. Olha adiante, caminha. Continua no propósito, porque dentro de cada um de nós, vasos de barro, existe um tesouro precioso. E esse selo do Espírito Santo nos levará para a eternidade em glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.
Coloca o primeiro louvor aí, José, por favor. Te convido para ter a convicção dessa palavra que Deus liberou para a sua vida nesse momento. E sair daqui com a plena certeza de que Deus está contigo e nada e ninguém pode te tirar desse amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.